Recapitulando, Agostinho considerava dois tipos de conhecimento, o conhecimento sensorial e o conhecimento intelectual. O sensorial é inferior ao intelectual, pois não é capaz de contemplar as coisas eternas sem a intermediação dos órgãos sensoriais. Porém, é importante notar que não é somente o conhecimento sensorial que é inferior ao conhecimento intelectual. O objeto do conhecimento sensorial também é inferior ao objeto do conhecimento intelectual. Isso significa que as coisas sensíveis são, absolutamente, distintas das coisas inteligíveis. Vejamos o que Etienne Gilson, especialista em história e filosofia medieval, afirma sobre essas distinções. Existem, pois, duas espécies de seres, os modelos e as cópias. O mundo dos modelos, exempla, é o mundo inteligível. O das cópias ou imagens, simulacra, é o mundo sensível, mumio similis, produzido à semelhança de seu modelo. O nome técnico de um modelo é ideia. E uma substância incorpórea, sem cor, sem fisionomia, impalpável, compreensível apenas pelo intelecto e pela razão, causa dos seres que participam da sua semelhança. E um fato que temos dois meios distintos de conhecer, o sensorial e o intelectual. Seus objetos devem ser, pois, igualmente distintos. São o sensível e o inteligível. Os sensíveis são mutáveis, temporais, perceptíveis pelos sentidos e só se prestam a opiniões. Os inteligíveis são imutáveis, eternos, conhecíveis pela razão ser objetos de ciência propriamente dita. Por natureza, os inteligíveis são anteriores aos sensíveis, mas os sensíveis nos são mais facilmente acessíveis. Há poucos instantes consideramos que o nosso intelecto pode julgar sobre as coisas sensíveis. Como? A partir do que é inteligível, isto é, das ideias. Se consideramos o mundo sensível como uma cópia, é porque supomos um modelo, isto é, o mundo inteligível. Se virmos, por exemplo, uma obra de arte e a julgarmos que é mais ou menos bela, é porque tal juízo pressupõe não apenas a ideia do belo, objeto inteligível, mas também o nosso conhecimento da ideia do belo. Pois como poderíamos julgar que determinada obra de arte é imperfeita ou menos bela se não tivéssemos previamente o conhecimento do que é a perfeição, do que é a beleza? De modo semelhante, o geômetra necessita esforçar-se para conhecer as linhas e circunferências perfeitas. Só depois de conhecê-las é que o geômetra pode julgar se as linhas e circunferências estão mais ou menos de acordo com o modelo. Por exemplo, somente a partir da ideia de circunferência sei que nós podemos julgar se a circunferência riscada na lousa está ou não corretamente apresentada. Mais um exemplo. Podemos somar 2 laranjas mais 3 laranjas e obter como resultado 5 laranjas. As laranjas que contamos são coisas sensíveis, mutáveis e passageiras. Todavia, sempre que somamos os números 2 e 3, considerados em si mesmos e separados das coisas sensíveis, o resultado é sempre o mesmo, 5. Ora, onde está o número 5? Quanto ele pesa? De que cor é o belo? Onde está o modelo de circunferência perfeita, imutável e comum a todos os seres humanos? Para descobrirmos as respostas que Agostinho deu a essas questões, precisamos dar mais alguns passos. O bispo de Hipona afirmou que todas as vezes que aprendemos uma ideia, aprendemos uma verdade eterna. As coisas sensíveis percebidas pelas sensações são estáveis, mudam o tempo todo. Essa falta de estabilidade das coisas sensíveis exclui o sensorial do conhecimento verdadeiro, pois conhecer verdadeiramente é aprender, pelo intelecto, um objeto que não muda. O caráter de imutabilidade dos objetos inteligíveis permite que eles sejam contemplados sob o olhar da alma. Nesse caso, poderíamos dizer que é na alma que se encontram as verdades eternas. Contudo, a presença de verdades eternas na alma coloca-nos diante de uma difícil questão. Seríamos, pois, nós mesmos a fonte dos conhecimentos verdadeiros? Mas nós não somos contingentes e mutáveis assim como são as coisas sensíveis? Nesse caso, as ideias ou as verdades eternas não podem ser subjetivas, isto é, não podem estar em nossa alma como estão, por exemplo, as cópias ou as imagens do mundo sensível. As verdades eternas são essências objetivas e imateriais. Logo, a pergunta, onde estão as verdades eternas, não deve referir-se a um lugar concreto, mas ao status ontológico da verdade, isto é, o modo de ser da verdade. Nos tempos de Agostinho, havia um tipo de platonismo, ou neoplatonismo, que pretendia resolver essa dificuldade, afirmando uma ideia que Platão mesmo não afirmou, que as verdades eternas estão em Deus e emanam dele. O representante mais conhecido desse tipo de platonismo era Plotino,
205, 270. Plotino argumentava que Deus ou o ser inefável é aquele que está acima de toda essência e de qualquer nome que a ele possa ser conferido. Além do mais, é por meio dele que todas as coisas existem, mas não através de um ato de criação, e sim de emanação. É verdade que Agostinho concordava com a ideia de Plotino de que as verdades eternas estão em Deus, mas discordava de que eram emanações do divino. Para Plotino, a criação do mundo inteligível e do mundo sensível foi o resultado de um processo de emanação, semelhante ao modo pelo qual a luz do Sol se propaga no universo. Esse processo não ocorreu de acordo com o desejo de Deus, mas conforme a natureza de sua emanação. O mundo criado é imanente a Deus. Ora, pertence aos cristãos a crença em Deus, como ser absolutamente transcendente ao mundo. Portanto, como cristão, Agostinho não poderia concordar com a cosmologia da imanência de Plotino. A revelação cristã de Deus afirma a criação como resultado de uma deliberação de um Deus pessoal e transcendente. Assim, a doutrina da revelação pessoal de Deus fez Agostinho repensar o seu platonismo. Não há dúvidas de que o bispo de Hipona considerava o platonismo como a filosofia que mais se encaixava com as doutrinas cristãs. Porém, o Deus de Platão e o Deus do neoplatonismo não eram o mesmo Deus revelado por Jesus.